Fala galera, você que é telespectador da Super TV, fica ligado porque a partir de agora nós estamos dando início a mais um programa Enem com Café. E para bater um papo hoje conosco, no imediato teremos o professor Arion, professor de Geografia e Atualidades. Batendo um papo conosco aí teremos a aluna Beatriz Holanda, falando um pouco do dia a dia do estudante no quadro Metamorfose. No Nota 1000, o professor Caio Moura, especialista em correção de redação para o Enem. E para a hora da aula, o professor e popstar João Paulo, dando dicas de interpretação para a prova de inglês no Enem. Então não sai daí não, fica ligado que o Enem com Café começa agora. Bem, pessoal, vamos dando início agora ao nosso programa com o quadro imediato, onde a gente sempre está aí debatendo os temas atuais. E para bater um papo com a gente hoje está aqui com o professor Arion. Arion, obrigado aí por ter vindo aqui, dar sua contribuição para essa galera de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. Fico muito satisfeito pelo convite e eu sei que vai ser muito proveitoso. Arion, você já ministra aula há um tempo na área de geografia, mas Sim. Geografia e atualidade também tem tudo a ver, né? A gente teve até aqui nesse quadro com outros colegas de geografia também, creio que amigos seus, que foi Bajan, Blenho, Sim. né? Porque geografia realmente aborda o aspecto atual, que é a proposta do quadro. O que é que você acha que de repente pode estar aparecendo aí na prova do Enem, você que tem visto aí, tem analisado as notícias, o que é que você acha que é um bom tema para o aluno que está nos assistindo agora, de repente está estudando? Acredito eu que em relação ao Enem, tem muitas incógnitas esse ano, né? Acho que muitos professores também devem pensar de igual maneira, porque esse ano é um ano que os professores realmente imaginam que a prova talvez venha de forma diferente. Eu acredito que não, pelo menos em geografia não. Porque já faz uns 5 anos que geografia tem tido uma pegada diferente no Enem, da maneira de abordar as questões. Há 5, 6 anos atrás, o Enem abordava muita geopolítica e geografia humana. E essa questão da geopolítica, depois percebendo que era também abordada tanto na história, como na filosofia, na sociologia, faz 5 anos, nas últimas 5 edições, que o Enem vem abordando muita geografia física e ambiental. E em relação a isso, eu sempre digo para os alunos que eles tentem focar muito nisso, na geografia física, na geografia ambiental, fazendo uma ponte com atualidades. E em relação a isso, sempre uma temática que eu deixo para os alunos como sendo uma temática forte, que pode cair, e tem caído nos últimos anos, é a expansão da fronteira agropecuária, ou fronteira agrícola, os rios voadores, que inclusive recentemente uma colega de trabalho chegou para mim e disse: Arion, existe rios voadores? Eu estava em casa e minha criança, meu filho de 7 anos, chegou: mamãe, sabia que lá na Amazônia tem uns rios voadores? E ela disse: que loucura é essa, menino? É, mamãe, tem sim. E eu lembrei de você, e quando me deparei com você, perguntei e tentei tirar essa dúvida. E realmente eu disse para ela que existia. Tem todo um contexto ligado também a essa expansão da fronteira agrícola, né? E eu sempre digo para os meninos o seguinte, que quando a gente trabalha temáticas de geografia associada a atualidades, dificilmente iremos abordar apenas um conteúdo. Normalmente a gente aborda 2, 3 conteúdos, talvez até temáticas de outras áreas do conhecimento, né? E principalmente porque a prova de humanas, se não há mais, mas talvez juntando ali com a de linguagens, uma das mais interdisciplinares, né? Sim. É difícil até dizer de qual disciplina é aquela questão, se você quiser isolar isso para algumas questões. Hoje está um pouquinho mais simples em virtude dessa parte da geografia física, né? Porque você não encontra geografia física, que nós chamamos de geografia pura, na história, na sociologia, na filosofia. Mas quando você pega ali uma questão de revolução industrial de repente... Sim, geopolítica, de economia, aspectos demográficos, aí sim, às vezes dá uma confusão no aluno. Arion, e nessa questão da expansão da fronteira agrícola, que é uma realidade agora ainda mais intensa, é a realidade já de um tempo. Sim. Né? O agronegócio é um negócio forte no país, né? O Brasil exporta muito,
né? Produz muito. E agora, muito intensamente, essa temática está bem em voga, né? Inclusive, Tiago, quando a gente fala em expansão da fronteira agrícola como um tema de atualidade, dá a impressão que é algo novo. E como você disse, não é algo novo. Na verdade, a fronteira agrícola é desde o período colonial. E essa expansão sempre teve, desde o período colonial, em que os militares da coroa portuguesa adentraram o território nacional em busca de novas riquezas, novos recursos, até a atualidade. Porém, hoje tem um agravante. Esse agravante, com a expansão da fronteira principalmente de grãos, e aí a menina dos olhos do governo brasileiro é a soja, no agronegócio exportador, e essa expansão da fronteira agrícola, que antes iniciou na região sul, na década de 70, com a Revolução Verde, a mecanização do campo, a modernização do campo, também conseguiu chegar até a região centro-oeste, até o Cerrado, e ocupou muito bem essa região. E hoje, essa expansão da fronteira agrícola com a soja está chegando em territórios como o sul da Amazônia, uma região do sudoeste e do nordeste, chamado Matopiba ou Mapitoba, que é a junção de Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. E o que é mais agravante em relação a isso, enquanto degradação ambiental, é porque quando você imagina que a soja, que é um arbusto, médio porte, pequeno porte, vai substituir uma cobertura vegetal de grande porte, arbóreo, no sul da Amazônia, aí você começa a se preocupar. Porque, segundo alguns órgãos, uma árvore, uma copa de 10 metros, transpira para a atmosfera até 300 litros de água em forma de vapor por dia. Dependendo da copa, se for 20, 30 metros, pode até transpirar 1000 litros de água em forma de vapor por dia. Isso aí altera outro fenômeno que eu mencionei para vocês, o caso dos rios voadores. Que quando a gente fala em rio voador, na verdade é uma massa de ar muito úmida, que ela não é ocasionada na Amazônia, ela vem do Oceano Atlântico Norte, e através de ventos, circulação atmosférica chamada vento alísio, num direcionamento nordeste e sudoeste, carrega essa massa úmida, passando pela Amazônia, deposita essa umidade em forma de chuva na Amazônia, mas é recarregada pelo potencial de transpiração da floresta amazônica e da evaporação do principal corpo hídrico fluvial do Brasil, que é o Rio Amazonas. Na região da Amazônia, ela meio que troca as baterias. Chove, sim, mas transpira de novo. E, salvo engano, Arion, essa transpiração ali na Amazônia também é responsável por parte das chuvas em outras regiões do Brasil e do continente, né? Exatamente, é isso que eu ia mencionar, porque a circulação continua. A circulação da área de alta pressão para baixa pressão, ela permanece nesse mesmo direcionamento, nordeste e sudoeste, chegando até uma barreira natural na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. E quando ele encontra essa barreira de mais de 4.000 metros, funciona como uma tabela de sinuca. Uma parte é depositada na costa ou na parte da vertente do Andes, né, em forma de chuvas, chamada até de barlavento, e depois faz essa tabela, retorna para o Brasil e deposita em forma de chuvas intensas, encontrando a massa úmida que vem lá da região sul. E aí as chuvas frontais são muito frequentes na região do Cerrado, na região do sudeste brasileiro, no sul do Brasil. E aí surge uma problemática, porque se continuar dessa maneira feroz que está o agronegócio brasileiro, e como o próprio governo brasileiro apoia essa expansão, né, achando que é um processo de desburocratização do Brasil, talvez futuramente iremos sofrer com problemas climáticos em virtude dessa bomba de água que é natural e que é fundamental não só para o Brasil, mas para todo o continente da América do Sul. Outro dia eu estive aqui conversando com o professor Danilo, que também é advogado, né? E aí a gente estava falando justamente, tem aí um conflito de direitos e de interesse, que é o progresso econômico e também um meio ambiente saudável, né? Tem que encontrar um limiar, ao meu ver, claro, onde as duas coisas se conciliem e também entender que um acaba afetando o outro. Por exemplo, se a gente tiver uma caída, uma diminuição do índice de chuvas em algumas regiões, isso prejudica também o nosso potencial energético, né? Porque a nossa matriz energética, agora já entrando em outro tema, né? A nossa matriz energética
depende muito das hidrelétricas, né? Sim, mais de 70% da energia elétrica do país. 70%? É. Mais de 70%. Pois é, e aí quando você tem uma seca, você prejudica também a produção de energia e a economia depende de energia. Né? E recentemente o Brasil sofreu com isso. Teve um período de queda no abastecimento hídrico e o Brasil teve que importar gás para usar nas termoelétricas e complementar a necessidade energética do país. Você que está em casa pode até associar de repente isso aí aquela coisa que você vê com o nome de bandeira amarela, bandeira vermelha. Sim, né? Exatamente. Sempre que o valor da energia, o valor da produção de energia sobe, isso é repassado ao consumidor. Né? Exatamente. Isso independente do governo. Em outros tempos atrás, não sei, Arion é um pouco mais novo do que eu, né? mas acho que pegou isso aí. Você que está em casa talvez não lembre, mas se for jovem pergunta ao pai, a gente viveu um apagão. Sim. Né? Apagão. Não se tinha tantas termoelétricas e quando as hidrelétricas diminuíram o potencial devido à seca, o país praticamente careceu de energia. Não foi? Exatamente. Hoje em dia a gente não tem vivido esse apagão, mas tem vivido um aumento do preço da energia. Por isso que é importante a gente repensar, né, algumas ideias e fazer associação dessas temáticas, porque é impossível você falar da expansão da fronteira agrícola, não associar com os rios voadores e não associar com o potencial energético, com o potencial natural que existe no nosso país. É fundamental. E é isso que eu sempre digo para o aluno, para ele ficar sempre atento a esses detalhes. Uma das maiores riquezas do Brasil, eu acho que é justamente esse potencial, né? Sim. E ele é pouco explorado e às vezes quando é explorado é mal explorado. Sim, né? Exatamente. Por exemplo, produção de energia solar, o pessoal começou agora, né, a engrenar aqui, parece até aberto algumas empresas, mas isso aí é uma coisa que já poderia estar sendo explorada há muito tempo. Até porque quando a gente fala em energias renováveis, a gente volta para um termo que surgiu na década de 70, que é energia alternativa, que inclusive eu também menciono para os alunos em sala de aula, que a energia alternativa não é automaticamente uma energia renovável. Surgiu em um termo de crise de abastecimento mundial do petróleo, que era o principal combustível fóssil no contexto, ainda é. E naquele cenário de crise de abastecimento, muitos países se aproximaram e pensaram, necessitamos diversificar a matriz energética do nosso país. E o Brasil iniciou com o Proálcool no governo militar. E o Brasil tem um grande potencial para essas energias alternativas. Que isso é interessante também repensar e ao mesmo tempo cobrar. Por que algumas energias alternativas elas não desenvolvem ou elas não têm um upgrade maior no cenário nacional? Sim. Então aí já foram várias dicas aí dadas pelo professor Arion. Expansão da fronteira agrícola, rios voadores, Sim. Desmatamento, matriz energética, a geografia é todo muito linkado, né, Arion? Sim, sim. Arion, o papo está muito bom, mas infelizmente já está dando a nossa hora. Quando o papo é bom, passa muito ligeirinho. Se a galera de casa tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com você no Instagram, não pode? Pode, seu Instagram. Qual é o Instagram, Arion? Arion Chal, ARYNCHARL. Vamos botar aqui embaixo, né, Júlio? É mais fácil. O nome do homem é chique demais. Aí. Arion, foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Okay. Obrigado aí por ter vindo. Espero que você venha mais vezes para a gente continuar o papo. Obrigado, prazer é todo meu. E você que está em casa, não sai daí não, continua ligado aqui na Super TV que a gente volta já já com o nosso próximo bloco.